Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos aguardar enquanto as pessoas chegam. Olá, Edu, deixa-me cá fazer o convite. Olá, Edu, consegue ouvir-me? Eu já enviei o convite para o Edu, acredito que daqui a pouco. Aê, Boa cheguei! tarde! No Brasil é bom dia, aqui é Bom boa dia! tarde. Obrigada, Edu, E aí? por ter aceito o meu convite. Ah, que É felicidade, uma que honra felicidade. tê-lo aqui na nossa live. Para aquelas pessoas que não conhecem, o Edu é escritor, é cientista, é psicanalista, eh, trabalha também um pouquinho com música, cinema, e nós vamos explorar muito essa área de saber. Mas antes de começar, eu quero agradecer profundamente a Denise, que é a esposa do Edu, que deu o maior apoio. E se essa live está a acontecer hoje, é fruto mesmo da paciência que ela teve comigo e pelo excelente trabalho que ela tem feito. Muito obrigada a Denise. Ah, não, imagina. Ela é a santa que na minha vida que me aguenta. Sem Eu ela, vou nada deixar disso aqui acontece. Exato, exato. A Denise é um amor mesmo. Gratidão, Denise. Nada acontece. Então, vou deixar o Edu a fazer a apresentação. Para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Edu, então vão ouvir um pouquinho sobre a bio do Edu e depois então vamos entrar para o nosso tema. Legal, legal. Gente, muito bom. Aqui é bom dia, aí é boa tarde, né? Aqui são Exato. 11. E aí, que horas que é aí, ele? Aqui são 15 horas. 15, então às 3 horas da tarde. Legal. É nós ainda. Exato. Vamos almoçar, vocês já almoçaram, legal. Bom, aqui, Exato. eu, de novo, estou muito feliz com o nosso encontro. Acho que devemos fazer mais encontros, porque um papo a gente não consegue resumir tudo, né? Exatamente. É muita coisa, né? Eu quero falar bastante do meu livro e quero saber bastante do seu, das Mulheres Extraordinárias, que eu tenho um trabalho com mulher muito Exato. grande aqui também. Então, a gente tem que trocar bem essa figurinha sobre as mulheres, Exatamente. né? Pois. Porque esse mundo está tendo uma mega mudança e a gente tem que orientar mais mesmo as pessoas sobre a coisa do feminismo, sobre o machismo. A gente tem que enquadrar isso, entender que não existe mulher e homem, existe ser humano, né? Existe Exatamente. a igualdade e fraternidade, não existe rico e pobre, não existe nada, existe só ser humano. As pessoas acho que ainda não entenderam isso, né? Pelo menos algumas Exato. pessoas não entenderam o que é igualdade, né? E por isso que é tão gostoso a gente falar exatamente aí, né? De dois países que são Exato. super amigos, né? Que são super parecidos, com culturas Os muito irmãos, acima de parecidas, tudo. muito irmãos. E às vezes a gente fica ali dando bola para outros países que não estão nem aí com a gente, como os americanos e por aí, né? Exatamente. A gente tem que dar atenção para a gente, né? Eu acho. Então, Então, eu gostaria que o Edu falasse um pouquinho quem é o Edu. Uma das coisas que me fez ficar apaixonada pelo trabalho do Edu é que o Edu foca muito no processo do autoconhecimento e na valorização daquilo que é a nossa essência. Hoje nós vivemos num mundo em que nós estamos perdidos e não sabemos, na verdade, quem somos. Acabamos seguindo manada. Então, esta vertente que é o trabalho do Edu, por isso é que nós hoje vamos falar muito sobre a Revolução das Virtudes, que é o trabalho que o Edu faz, a pesquisa há mais de 15 anos. Pessoal, é um trabalho muito sério. muito Ele pesquisou mais de 5.000 religiões, é isso, não é? isso. Mais 5.000 religiões. É Tem feito muita um trabalho religião, né? magnífico.
Muita religião no mundo. É religião Exato. demais. Então, uma das coisas bonitas que eu encontrei no trabalho do Edu é que ele encontrou uma sincronia, algo que todas elas concordavam, mas qual é isso? Qual é essa coisa que todas elas concordam? É isso que o Edu vai falar e entra Isso é muito, mas isso é exato. muito louco, porque há 15 anos, há 20 anos atrás, eu já. Deixa eu até colocar um microfone aqui para nós ficar mais chique, ó. Hein? Aí, pode ficar melhor aqui, ó. Pronto, arrasou. Aí. Você me escuta bem? Eu escuto, eu também vou colocar aqui o meu. Nem. Pronto, Ok, obrigado. acho que agora. Consegue ouvir-me? Sim, ouço bem. Ok, então, pronto, estamos prontos. Então, Podemos a- continuar. a- eu sempre fui meio da área de pesquisa, assim. Eu nunca me conformei em a gente não descobrir novas formas terapêuticas de tratar. Aquela coisa de ficar 20 anos em análise, eu entendo isso, entendo o porquê disso, mas eu achava que tinha maneiras de entender mais o cérebro humano, a psique humana, e o que acontece no contexto social para avançar os tratamentos terapêuticos, né? E aí a gente Exato. chegou num grupo onde a gente chegou numa seguinte pergunta, porque a gente entende que as religiões têm uma influência na nossa vida muito grande. Religiões Tem. que castram demais, tem uma que deixa fazer sexo, outra que não deixa, tem uma que antes do casamento pode, outra não pode. Assim, ela manda na nossa vida de alguma forma e na Exato. sociedade como um todo, né? Se a gente colocar há 50, 60 anos atrás, a maioria das pessoas eram católicas, né? Sim. Hoje, não. Hoje, isso mudou muito. E ainda bem que mudou muito, porque abriu, mas quebrou muito paradigma, né? E aí a gente chegou nessa Exato. pergunta. O que todas elas concordam? Sempre tem alguma coisa que todas concordam? E aí a Sim. gente chegou depois como é muita religião, por isso que demorou tantos anos assim de pesquisa, né? Mas aí chegamos sim na conclusão estatística assim de que todas as religiões concordam com 33 virtudes em comum. São Uau. 33 virtudes que todas elas concordam, como amor ao próximo, perdão, paciência, gratidão, né, a verdade, honrar seus compromissos, honrar a família. Então, são 33 virtudes que, estatisticamente, todas elas concordam. E, estudando o objetivo da nossa existência aqui na Terra, na visão de Sim. todas elas, só existe um objetivo. E Você qual é sair este daqui objetivo? mais virtuoso. Sim. Então, nós estamos, às vezes, preocupados com poder, com fama, com status, o que os outros pensam da gente, e nada disso, na verdade, importa. Só importa o quanto eu sou mais humilde, o quanto mais eu amo o meu próximo. E o mais legal é que isso parece um assunto religioso. Não é um Mas só que assunto não é. religioso. É um assunto Está científico. mais voltado científico e explora muito a área da espiritualidade, porque nós confundimos muito espiritualidade com religião, são coisas totalmente diferentes. Diferentes. Eu posso ser religiosa e não ser espiritual. E eu posso ser uma pessoa completamente espiritualizada e não ter religião nenhuma. É isso. Depois que você estuda 5.000 religiões, é difícil você ser totalmente crente em uma só. Hoje eu sinto um Exato. pouco mais uma aproximo com prática, porque eu escolhi algumas práticas. Então, eu gosto muito de Chama Violeta, do Saint Germain, né, da Fraternidade Branca, eu gosto muito do budismo, eu gosto. Só que não tem como não gostar de um pedacinho de todas, assim. Então, não dá para levantar a bandeira de uma. Eu acabei sendo um estudioso da coisa, então não dá realmente para levantar uma bandeira de uma. Mas o que dá é para entender que, independente de qualquer que seja, o objetivo dela é sair daqui mais virtuoso. E aí, isso que é importante, porque não Boas. adianta fazer ritos, ir na igreja e ler a Bíblia inteira e você ainda ser um cara arrogante, orgulhoso, que quer poder.
Não adianta nada. Não adianta nada. E às vezes, Edu, nós... Ter amor ao próximo. Exatamente. E às vezes nós tendemos, por exemplo, a nos apegar a uma determinada crença e achar que somos mais certos que os outros. E até às vezes chegamos até ir sempre à igreja e ter imensa dificuldade em perdoar o outro. Quando o caminho da evolução espiritual está mesmo intrinsecamente ligado à liberação do perdão. Isso, totalmente. Total. E perdão, as pessoas arrogantes acham que numa posição de eu perdoo você. Mas, cara, quem é a gente para perdoar alguém? A gente não é Exatamente. Deus. Entendeu? O verdadeiro perdão é parar de vibrar mágoa e ódio no nosso coração. Então, o perdão, ele liberta a gente, não o outro. O perdão, o não perdão, quando a gente não consegue perdoar alguém, isso fala mais sobre nós do que o outro. Isso fala o quanto somos orgulhosos. Exatamente. Do que o erro do outro. Então, eu amo muito essa máxima do Freud. Eu amo. Quando Paulo fala mais de Pedro, sei mais do Paulo do que do Pedro. Isso. É isso. O perdão é isso. O perdão é exatamente essa. Quando eu não perdoo, eu estou falando muito mais da minha arrogância do que do erro do outro, do mal que o outro me fez. Então, quando a gente pensa assim, o liberar perdão libera a gente, liberta a gente. E o que é muito legal, que assim, quem está escutando pode achar que isso é um assunto religioso. Na verdade, não é. Ele é científico. Quando eu trouxe esse estudo das 33 virtudes para o campo da ciência, a gente descobriu, na verdade, que toda a vibração primitiva está aqui no tronco cerebral. Isso já é muito sabido, né? Está aqui no tronco cerebral. Então, os 4 instintos primitivos: sobrevivência, desejo sexual, proteção e competição. Está aqui no tronco cerebral. E aí descobrimos que as 33 virtudes vibram onde? No lobo frontal. E o lobo frontal, esse que está no neocórtex, é a parte mais humana do ser humano. É a parte mais nobre do ser humano. Então quer dizer que a ciência concorda que se estimular as virtudes no cérebro, eu estimulo a parte mais humana do cérebro. Eu evoluo o ser humano. Então, isso não é religião. Ou seja, isso é ciência. E aí eu descobri também que, bom, já que eu estimulo a área mais nobre do cérebro, eu tiro a vibração do tronco cerebral. E as neuroses vêm a partir do desejo, e os desejos vêm do tronco cerebral. Quando eu parei de aplicar terapia clássica e comecei a ensinar virtudes para os meus pacientes. E descobri que a maioria das neuroses, dos transtornos emocionais, vem, na verdade, porque ainda somos primitivos, orgulhosos e egoístas. Por isso nos tornamos neuróticos, porque ainda somos bichos, crianças infantis querendo receber, querendo ainda ser amados, em vez de amar. Como a gente está sempre voltado para nós mesmos, querendo ser importante, querendo ser amado, querendo ser acolhido, a gente se torna sempre neurótico. Agora, quando a gente desiste disso e volta para o próximo, a gente interessa realmente para o próximo, sem nenhum benefício para a gente sai da vibração do tronco cerebral e vem para o lobo frontal. E a gente tem uma conexão, não só mais a desconexão com as neuroses, mas como uma conexão com o divino muito maior. Então isso é ciência, isso é psique, isso é neurologia, sim. Isso é religião. O gorila queria perguntar, Edu, se o Edu é poletista. É isso, né? Poleteísta. Gorila, o Edu é psicanalista. Isso. Eu sou psicanalista. E o papo de religião, assim, muita gente, quando eu falo que eu estudei 5.000 religiões, acaba entrando no papo da religião. E esse é o único papo que, na verdade, isso não importa, eu não entro. Por quê? Porque vamos começar a discutir doutrina. Então, quem se acredita, qual Deus que se acredita, não é essa a ideia. Se eu já estudei por 15 anos e entendi que o que importa são as virtudes, nós temos que discutir virtudes. Não. E eu acho que essa temática das virtudes nos faz refletir um pouquinho sobre aquela passagem que diz que orai e vigiai.
quando a Bíblia diz orar e vigiar, é para vigiar os teus comportamentos, as tuas ações, se estás a ser um ser mais espiritualizado, se estás a te tornar um ser melhor do que entraste nessa jornada. Porque, na verdade, eu gosto muito do moment more, não é? Que diz que tu és um ser mortal, que tu faz recordar que tu estás aqui de passagem, que vais morrer, porque às vezes nós criamos muita fantasia a pensar que nós vamos ficar aqui eternamente e ficamos arrogantes, eu sou melhor, eu vou competir, eu não sou nada. No fim das contas, nós não somos nada. Porque eu ainda não conheço nenhuma história de... Não estou a dizer que alcançar objetivos, velar por ter uma vida próspera não seja importante. Não é essa linhagem que nós queremos aqui debater. Mas é importante. É importante ganhar dinheiro, porque se você não ganha dinheiro, você não tem como ajudar o outro. Ou você é ajudado, ou você ajuda. Então tenha dinheiro para ajudar o outro. Então você tem que ser próximo. Exato. Porque o dinheiro é abundância. A abundância faz parte de tudo. Entendeu? É importante a abundância. Porém, a abundância é para você viver em abundância. E não para ser melhor que o outro ou maior que o outro. Exato. E acho que para nos tornarmos esse ser abundante, precisamos cultivar as virtudes, como o amor, o perdão, porque, na verdade, essa abundância começa de dentro para fora. Albert Einstein dizia que tudo é energia. Isso não é filosofia, é física. Se nós somos energia, exatamente, nós acabamos transferindo a nossa energia para o outro, para o universo. E tudo aquilo que nós vibramos, o universo entende que é exatamente aquilo que nós precisamos. Se eu vibrar escassez, é disso que o universo vai me dar. Se eu vibrar abundância, o que é vibrar abundância? É perdão, é gratidão. As pessoas não entendem muito sobre a questão da gratidão. Às vezes as pessoas querem algo e nas suas orações dizem: Deus, eu quero. Agradeça por aquilo que tu queres. Porque quando tu agradeces por aquilo que tu queres, tu não vibras escassez. O universo entende que tu já tens, então ele vai te dar mais daquilo. Deus, eu quero um relacionamento. Eu agradeço pelo relacionamento maravilhoso. É aquela máxima, finja até que aconteça. Isso. Então eu gostaria que o Edu explicasse mais sobre isso. E esse é um assunto maravilhoso. Porque a gratidão faz com que você seja feliz. Se você se basta, as coisas que você tem, basta. Eu tenho um paciente em Alphaville, que é um bairro rico aqui do Brasil, de São Paulo. Ele tinha 8 Ferraris. 8. É um absurdo. Ele dizia que quando ele comprou a primeira Ferrari dele, ele ficou muito feliz. Ele foi assim, ele andou, mostrou para todo mundo e andava todo dia com o carro, todo dia. Depois de 2 meses, virou o carro normal dele. Ele não tinha aquele mesmo pico de felicidade. Então ele teve que comprar outro. E depois aquilo virou normal e ele teve que comprar outro. Aí ele virou normal, ele teve que comprar outro. Quando a gente tratou a gratidão nele, ele falou: pera, eu tenho que ser grato, não é pelas Ferraris. Eu tenho que ser grato pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família. E ele tinha uma família muito bonita, ele era um cara legal, mas ele ainda estava nessa vibe, nessa energia do poder. E como ele tinha muito dinheiro, ele era um cara muito inteligente, ganhava dinheiro. Ele conseguia os bens muito fácil, só que ele estava buscando o quê? Picos de felicidade, em vez de plenitude. A plenitude a gente só consegue com o estado de gratidão do que a gente já tem. E a gente vai perceber que aquele mesmo pico de felicidade que ele comprou a Ferrari, a gente pode ter comendo macarrão. Exatamente. A gente pode ter esse mesmo pico de felicidade. A gente não precisa desses objetos, símbolos de poder americanizados. Que o americano tem que falar: você tem que ser poderoso, você tem que ser um vencedor, vença o outro. Competitividade. A gente não tem que competir com ninguém, porque numa competição a gente vence alguém e alguém é perdedor. Isso. E nenhuma religião vem ensinar vença o seu próximo, ajude seu próximo. Nenhuma escritura, nenhum livro veio falar seja melhor que o outro, ou vença o outro, ou seja um vencedor. O grande vencedor é quando você já está nesse estado de plenitude e consegue ajudar seu próximo. E aí quando você está
consegue se conectar com esse próximo, você entra no estado de plenitude. Então, a gratidão faz com que a gente, a nossa vida baste. E a gente pode parar de ficar buscando mais e voltar para o nosso próximo. Enquanto a gente não tiver gratidão pela vida que a gente tem, as coisas que a gente não vai conseguir enxergar o outro. A gente vai estar sempre voltando, buscando mais, e nenhum mais basta. Nunca vai bastar. Pois. O Edu falou algo muito importante sobre o que a televisão, não só em América, mas no mundo, vai fazendo, que é programar a nossa mente e fazer-nos acreditar que só seremos mais felizes se tivermos o último carro, só seremos mais felizes se tivermos a casa do condomínio XPTO. E eu gosto muito de uma abordagem que o Edu fala muito sobre a importância da educação com base no audiovisual. Sim. Será que poderia nos falar um pouquinho sobre isso? Muito. Eu acho que o audiovisual, eu falo isso, eu trabalho com cinema, dou consultoria em roteiro e dou bastante palestras em festivais de cinema aí pelo mundo. O último, quando eu estava na Colômbia, no Festival de Cinema de Cartagena, que é um dos maiores festivais do mundo, foi maravilhoso. Eu dei 3 palestras num dia, todas lotadas, foi fantástico, foi muito legal, eu estava cheio de gratidão. E aí, no outro dia, o Corona fechou e cancelaram o festival no meio do festival. E a gente quase que ficou preso lá na Colômbia, assim. E lá eu falei muito sobre esse tema, muito, sobre a importância do audiovisual ser educador no mundo. A responsabilidade que o roteirista, o diretor, o ator tem para como educador. Quando o ator, o roteirista, o diretor está preocupado só com dinheiro, só está preocupado com a própria fama, ele não vai levar uma informação do bem, boa. A gente aprende pela música, a gente aprende pelo filme, a gente quebra tabus. A gente pode ver que toda a nossa evolução, o impacto que a arte como um todo, a arte mesmo, tipo teatro, cinema, tudo isso tem um impacto social, cultural gigantesco. Então, já que eles são os maiores educadores sociais do mundo, quem tem que ter um nível de consciência sobre virtudes, o bem, sobre a evolução humana, é eles. Eu acho que eles têm que realmente se responsabilizar e não ficar focado só no próprio poder, no próprio... Exatamente. Olha como eu sou importante, eu sou um ator importante. Cara, que se dane, você tem um papel social. Sabe? Eu acho que é muito importante quem produz audiovisual ter consciência social. Pois. E pegando um pouquinho nessa questão da consciência social, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre 2 personagens, Bela Adormecida e Maléfica. A Maléfica, a Maléfica da Pano pra Manga, ela é maravilhosa. Esse personagem é fantástico mesmo. Eu fiz uma análise, tem lá no meu canal, chama Cinema no Divã, no YouTube. E lá eu faço uma análise bem completa, inclusive lá em Cartagena eu fiz essa análise da Malévola. Porque o que acontece nos filmes, tem a história que é contada pela frente, que é aquele que você está assistindo, e as ideias que tem por trás, na construção narrativa. Então, por exemplo, quando eles no filme da Maléfica, onde mostra um paraíso, eles dão a menção a um paraíso cheio de bicho mágico, né? cheio de um lugar lindo, próspero, feliz, e a terra dos humanos. Então ele está fazendo menção ao paraíso. E aí quando a Maléfica perde as asas e vira um demônio, ela está fazendo menção ao quê? Ao Lúcifer. Qual é o anjo que caiu do paraíso, que perdeu as asas e virou um demônio? Lúcifer. Então, aí o nosso cérebro entende isso e se pega no filme. Né? Exato. Então, assim, o que tem por trás na construção narrativa tem todas as ideias que realmente faz a gente entrar no filme, captar as verdadeiras ideias estão nessa construção narrativa. E a Maléfica por isso é que mostrar sobre Edu, então, a Maléfica... eu acho que por isso é que eu acho que é por isso que muitas vezes nós, quando assistimos a alguma peça do filmes ou do teatro,
depois tendemos a viver aquelas emoções, a sentir aquilo e escolhemos o personagem que mais se identifica conosco. Ah, eu não gosto do A, do B, porque o A é muito mau. Oh, como a gente está se capaz de fazer identificando. isso? Exatamente. A gente tá e olha que interessante, as pessoas se identificam mais de 90% com quem? Com os vilões. E não com os heróis. Porque o neurótico é o vilão. Quem sofre uma dor e aí vai, a partir daquela dor, vai fazer alguma coisa, quem é? É o vilão. O herói é um cara muito bonzinho, perfeito, virtuoso. A gente não é assim. Por isso que a Marvel explodiu. Porque os heróis da Marvel são mais humanizados, eles têm defeitos. Exato. E outra coisa que eu percebi é que há mesmo a necessidade de nós passarmos virtudes no cinema, na novela, é que para as pessoas que são boazinhas nos filmes ou nas novelas, cria-se um personagem que o bom é o miserável, é o que não é próspero, e o vilão é o próspero, e cria-se uma crença limitante, por isso é que muita gente não gosta de riqueza. Isso vem já da Igreja Católica. Rica não presta. Isso vem já de uma narrativa da Igreja Católica, que diz assim, Jesus... Tem uma passagem que fala que Jesus, vestido de mendigo, bate na porta do pobre, do rico, e o rico manda embora. Bate na porta do pobre, o pobre atende e dá o último pão. A mensagem dessa história, as pessoas não entenderam. Porque assim, a mensagem é, olha, mesmo que você não tivesse nada, doe. Mesmo que você tivesse um pão só, doe. Não está dizendo que o dinheiro é mau. Mas a gente tem uma associação que o dinheiro é das trevas. Quem quiser se aprofundar nisso, leia um livro do Freud, Gradiva e Gesem. O capítulo chamado Erotismo Anal. Não precisa se assustar com o anal, não. Ele vai falar sobre... Porque ele vai falar sobre dinheiro. Ele vai falar sobre o quanto a gente tem uma associação do dinheiro ser sujo, ser mal. Então a gente não vai ser aceito no céu enquanto rico. Enquanto a gente não quebrar isso na nossa mente, a gente não vai ter abundância. Lembra que a gente falou no começo? A gente ou é ajudado ou ajuda. Eu tenho que ter abundância para ajudar. Se eu não tiver abundância, eu não consigo estar aqui falando com você, eu não consigo fazer projeto social. Sabe, eu tenho um projeto na cadeia gigante. A gente tá com um projeto de 176 cadeias para levar as virtudes para reformar os presos. Tudo gratuito. Uau. Como é que eu vou fazer isso? Não tendo abundância. Exatamente. Entende? Eu acho que a abundância é do bem. Jesus, Deus, Buda, ninguém quer que a gente seja pobre. Ninguém quer. Quer que a gente seja rico para poder ajudar o nosso próximo. Essa é a historinha do camelo que não passa na agulha. Isso tudo só quer dizer, não dê mais valor, porque você pode ter abundância, mas você tem que ter desprendimento da matéria. Ou seja, eu posso ter muito dinheiro, eu posso ter bens, mas esse bem não me vale nada. As pessoas e o bem me valem mais. Então, o que as pessoas confundem nas passagens religiosas, quer dizer, não se prenda à matéria, não dê mais valor para seus bens do que as pessoas. É isso que eles querem dizer. E aí as pessoas entendem que a matéria é ruim, que é do mal, que é do diabo, e não é isso. Não é isso. O dinheiro é do bem. É para fazer o bem. E faz bem. E faz bem ser rico, ser abundante, porque alcançando esse estado, não é, de riqueza, de abundância, nós conseguimos cumprir o nosso propósito aqui na Terra. O contrário seria impossível, não é? E uma das coisas que eu vou percebendo é que quando nós começamos a entender a importância da revolução das virtudes, nós começamos a trocar o fazer revolução e apostar na evolução. Porque a revolução vem muito com agressividade, na verdade. Porque eu, para me posicionar, preciso ter uma causa.
e a revolução bate de frente com o opositor, mas eu não preciso bater de frente com o opositor para mudar, mas eu preciso evoluir e criar o máximo de pessoas que têm massa crítica para mudar o sistema. Porque, na verdade, porque eu, ao pesquisar um pouquinho sobre psicanálise, percebi o quanto nós conseguimos, se entendermos um pouquinho sobre a revolução das virtudes que o Edu fala na literatura, nós vamos conseguir sair da Matrix. Exatamente. A gente vai sair da Matrix porque a nossa... Olha, eu vou dar um cálculo que explica por que a gente está na Matrix, que é muito simples, muito rápido. No nosso tronco cerebral, lá no nosso primitivo, tem uma mensagem ali gravada, que em todo bicho tem. Todo animal tem isso. Em bando, a gente sobrevive. Pode ver que os animais vivem em bando. A gente também acha, no nosso primitivo, que viver em bando, a gente vai sobreviver. Aí a gente tem um cálculo. Tá, então eu tenho que ser aprovado e aceito por esse bando. E aí eu vou pegar como eu sou aprovado por esse bando, então. Como é que eu sou aprovado e aceito no bando? Tendo importância. Se eu for importante, o bando vai gostar de mim. Então a gente fica numa busca gigantesca de ter importância. E de não ter, e de não ser. Então a gente não pode ser criticado, porque senão minha importância baixa. Aí eu não posso ser flexível, porque senão eu não posso ter confiar nas pessoas, eu tenho que ser malicioso, porque eu não quero sempre me ferrar. Então eu tenho que ter status, eu tenho que ter poder, tudo isso é para ter importância, para ser aceitado num bando, né? Para ser aceito pelo outro. Isso é o quê? Orgulho. Esse orgulho faz com que eu seja soberbo, arrogante, controlador, depressivo. A depressão vem daí, entende? E esses desejos não atendidos vêm tudo desse orgulho. Enquanto a gente não vencer esse orgulho, a gente não vai conseguir evoluir. O grande segredo é eu aceito não ser importante para o outro. Eu aceito não ter essa aceitação, essa aprovação. A gente tem que trocar eu quero o bem do outro, mas eu quero que se dane o que ele acha. A gente faz ao contrário. Eu me importo muito com o que o outro pensa, mas na verdade eu não estou nem aí para ele. Tem que trocar isso. Exatamente. E depois eu fico assim a perguntar, eu me preocupo muito com o outro, e excessivamente, mas acabo me esquecendo de mim mesma. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Isso é uma filosofia da psicologia. E é uma psicologia que veio, de novo, como uma crença limitante. Isso é uma crença limitante. Se eu amar o outro, pode ver, quando a gente faz um voluntariado, vai entregar uma sopa na rua, ajuda alguém com uma palavra, qualquer tipo de ajuda ao próximo. Olha para você como você se sente naquele momento. Você se sente completa e plena. Essa é a verdadeira verdade. Quando a gente está muito aí para cuidar da gente, a gente não consegue chegar nisso. A gente só chega naqueles picos de alegria do cara da Ferrari. A gente só vai chegar nesses picos. Então, a verdade é que inventaram uma historinha de que eu tenho que cuidar de mim primeiro para poder cuidar do outro. Mentira. Madre Teresa de Calcutá não pensou assim, Gandhi não pensou assim, Jesus não pensou assim. Ninguém estava cuidando de si. Estava todo mundo só voltado para o próximo. A gente tem que pegar os grandes exemplos. A Madre Teresa de Calcutá, ela nunca cuidou dela mesma. São Francisco de Assis, você pode pegar Dalai Lama, você pode pegar os grandes mestres do mundo, eles não estão cuidando deles. Eles estão cuidando do próximo. Quando a gente cuida do próximo, a gente prospera. A gente fica... Exatamente. Preso. Não vamos cair nessa historinha do eu preciso pôr a primeira máscara em mim para salvar o outro. Mentira. Mentira. Não é verdade. Isso aí é a psicologia comportamental americanizada que inventou esse troço. Eu não acredito nisso. Eu acho que a conexão é com o próximo. Primeiro o próximo. Isso vai trazer a gente essa plenitude, vai trazer nosso propósito conectado no nosso eu. Entende? É a partir do próximo. Edu, e a essa questão de reprimirmos aquilo que nós sentimos por medo de não ser aceito, isso acaba criando, será, algumas limitações e gera, se calhar, algumas doenças dentro...
A maioria das neuroses vem exatamente por isso. Eu tenho essa necessidade de ser aceito, ser acolhido, amado, não sou, e aí eu começo a ter as minhas neuroses, meus transtornos de depressão, toque, eu vou ter transtorno de ansiedade, porque eu ainda não venci aquele orgulho. Para pensar, na verdade, imagina só, uma pessoa que é com roupas muito simples na escola, e ela, por ser filha da pessoa, da dona da cantina da escola, conseguiu uma bolsa numa escola rica, numa escola muito boa. Só que ela não tinha dinheiro para se vestir como as outras crianças. Imagina que tinha Exato. duas crianças pobres que frequentaram essa escola de rico. Uma se sentia muito humilhada vendo as outras crianças que tinham mais posses. E a outra não estava nem aí. Quem se tornou no futuro neurótica? Aquela que se sentia humilhada. Ou seja, já de criança, na verdade, o que se torna neurótico é o seu orgulho. Ela só se sentiu humilhada porque ela era orgulhosa. Aquele que era humilde, que não está nem aí se o outro tem mais, se tem menos, não está nem aí, ele não se tornou neurótico. Então, na verdade, as neuroses vêm pela sua própria arrogância de como você vê o mundo. Aí você vê o mundo mal, você vê que o teu pai te abandonou, em vez de você perdoar teu pai. Meu pai não tinha condições de me dar amor, eu vou perdoar ele, eu vou dar amor para ele. Não vou ficar querendo a vida inteira buscar o amor que ele não me deu. Ele não tinha essa condição, ele não tinha nem esse intelecto para entender isso. Então eu perdoo. Agora, aquela pessoa que ainda tem no coração a vontade de cobrir seus buracos emocionais, porque já era orgulhosa, vai continuar neurótico o resto da vida. Edu, agora falamos um pouquinho sobre crianças e comportamentos. Qual é a importância da psicanálise dentro do conceito educacional? Eu acho que psicanálise devia ser ensinada na escola mesmo, para todo mundo. Porque você tem que se conhecer. Em vez da gente aprender algumas matérias que não vão ter importância para a gente, na verdade, na vida prática, agora, já a psicanálise, sim, porque eu tenho que conhecer o que é uma persona e o que é o eu. A gente, por essa necessidade de aprovação dos outros, o que a gente faz? Para evitar a dor, para evitar o sofrimento, a gente cria uma máscara. E essa máscara vai nos afastando de quem nós somos de verdade lá no fundo, do que queremos de verdade. Imagina só se a gente ensina isso já de começo nas escolas. Que imagina as pessoas já sendo elas mesmas para o futuro, sem querer agradar os outros. Elas vão ser mais plenas, muito mais plenas e completas, vivendo uma verdade e não uma mentira, rótulos e roteiros sociais. Entende? Então eu acho sim que as pessoas escolhem profissões, por exemplo, saem do colégio, vão escolher profissões porque elas ainda querem agradar uma sociedade, o pai, mãe, poder e tudo isso, e elas vivem uma vida de máscara. E se isso fosse ensinado lá no começo, dava para romper isso. E nos despindo dessa máscara, qual era o impacto que teria no processo da busca do nosso propósito de vida? O propósito de vida, ele só vem quando você conecta o seu eu, que algumas linhas chamam de self, né? O seu self, o seu eu mais profundo. Enquanto você não conectar o seu self, você não viver o seu eu verdadeiro, você não conecta o seu propósito. Porque você veio com um propósito. Você veio. Você pode escolher não viver ele. Você tem livre-arbítrio de não escolher o teu propósito, não viver o teu propósito. Você tem essa escolha. Ou seja, a gente não vem aqui totalmente programado. Mas a gente não vem aqui totalmente assim, faz aí o que você quer. Não, você vem com um certo propósito. Mas eu só vou conectar, entender e viver esse propósito quando eu viver o meu eu. Eu só vou viver o meu eu quando eu romper com as convenções sociais, com os rótulos e roteiros, com o que os outros pensam. Senão eu não vivo o meu eu. Porque eu estou sempre me importando sobre a minha importância, sobre o que o outro vai pensar. Então, enquanto eu não quebrar minhas personas, as minhas máscaras, e me revelar, por isso que o pudor sexual, ele é castrador, tudo isso são formas de manter uma caixinha.
E aí eu fico lá, sempre pedindo aprovação para todo mundo. Enquanto a gente não romper com isso e ser o que quer ser, falar o que quer falar, a gente não vai viver o eu. Não viver o eu, não vai viver propósito. É aquela questão que o Edu já falou, e falou muito bem no Festival do Cinema, em que dizia, não é correto fazer sexo com 3 pessoas, mas... Mas, se quiser, qual o problema? Entendeu? Qual o problema? E aí nós vamos reprimindo... Que a castração sexual, ela castra os desejos, ela castra um comportamento livre. Se a gente entender que lá atrás a gente era mais bicho mesmo, se eu pensar 200 anos atrás, 500 anos atrás, a gente era muito primitivo mesmo. Só que nessa primitividade precisava de alguém castrar, porque senão a gente matava todo mundo. A gente era bicho, a gente era animal. Era por sobrevivência. Então, a gente fazia crimes. Então, precisou de uma religião castradora. Não, você não pode fazer sexo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Para segurar esse bicho. Hoje, como pessoas mais inteligentes, que não precisa mais dessa castração, não somos mais bicho. Estamos numa sociedade mais evoluída. Não precisa desse nível de castração. Edu, pegando um pouquinho na questão da conexão, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre os arquetipos sonoros do Drive. Por isso que acaba tendo impacto. Os arquétipos sonoros como um todo, na verdade, é assim. Do jeito que uma imagem ela tem um significado e um significante no seu inconsciente. Então, por exemplo, quando eu mostro a imagem de um guarda-chuva, o significado dela é proteger da chuva. O significante é proteção. Então, por isso que a Mary Poppins, aquele filme famoso, ela vinha de guarda-chuva. Porque ela era uma mãe protetora. O arquétipo da grande mãe protetora. Então, as imagens têm significados e representações inconscientes. Né? Mesma coisa os sons. Todos os sons têm um significado e um significante, ou seja, uma representação inconsciente. O drive na voz, quem não sabe drive é aquela rouquidão, drive, né? É quando você tem um domingo suicida, ou seja, você não é domingo suicida, ó, tá limpa. Domingo, você vai ser essa rouquidão. Tem 9 tipos de drive. Aqui no Brasil tem um papa do negócio chamado Ariel Coelho. Edu, desculpa lhe cortar. A Mara está aqui a dizer que ainda somos bichos e continuamos com comportamentos que destroem a humanidade e o mundo. Infelizmente, assim, existem isso que eu volto na explicação do drive daqui a pouco. É muito importante isso. Entender que, sim, boa parte da sociedade é, sim, ainda primitiva. E por isso que existem, quem lê meu livro, eu tenho um capítulo que eu acho que é o mais especial dele, que é as faixas de evolução humana. Nós entendemos que cada pessoa, não é a sociedade que está num estágio. Cada pessoa está num estágio diferente. Então tem pessoas muito primitivas, tem pessoas muito evoluídas. Né? O cara que eu trato lá na cadeia, ele é o Gandhi, um Dalai Lama, ele é outro. Então, assim, o que não é intelecto, não é dinheiro, e sim virtudes. Então, conforme a evolução das virtudes, eu tenho que ter uma aplicabilidade diferente. E isso responde uma coisa muito importante, que é: qual a religião que está mais certa? Qual a terapêutica que está mais certa? Tudo no mundo está certo. Depende para cada estágio de evolução você está. Então, uma religião mais castradora para pessoas mais primitivas, pessoas mais evoluídas não precisa de tanta castração. Ou seja, qual a religião mais correta? Depende do seu estágio de evolução, cabe uma para você. Então, então eu estou dizendo, eu vou até me corrigir. As pessoas que não estão mais tão primitivas não precisam de tanta castração. E sim, as pessoas que ainda estão no estágio mais primitivo, que não conseguem controlar os seus instintos primitivos, não está voltada ainda para o próximo, ainda faz sexo com quem quiser, trai a mulher, agride, usa da violência. Cara, você tem que ter uma religião castradora mesmo, para romper os seus instintos primitivos, que você não está sabendo controlar eles.
Então você precisa de alguém castrando eles mesmo. Então hoje, a gente, claro que faz uma análise social, mas sim, a colega que falou, tá certo. Ainda existe muito primitivismo, mas só que hoje existe de tudo. Então por isso não tem nada errado no mundo. Tá tudo certo. Só depende de cada... Por isso que a gente não pode julgar o outro. Quando a gente julga o outro, a gente está falando que a gente está num grauzinho acima e acha um absurdo o que ele está fazendo. Mas é da faixa dele. Alguém da faixa de cima está olhando para a gente falando a mesma coisa. Fala que absurdo que você está fazendo. Então, exatamente. A gente não pode julgar, entendeu? Mas sim, existe muito primitivismo. Eu acho que ainda a Terra... Eu fico muito triste ainda porque existe muito primitivismo. Nesse corona, a gente está vendo isso. Pessoas que não respeitam, saem de casa, faz festa e passa corona para todo mundo. E assim, as pessoas não estão respeitando. E as pessoas que estão presas forçadamente, o quanto elas estão enlouquecendo porque elas são primitivas, elas não conseguem ficar com elas mesmas. Elas não se bastam. Elas precisam desses combustíveis. Né? Por isso que as pessoas estão bebendo e fumando demais em casa. Porque elas ainda não dominaram o seu instinto primitivo. Ainda somos bichos. Ainda assim. Exato. Somos... Então, voltando ali. E sobre essa questão. Pode falar. E sobre essa questão do não julgamento, acho que seria importante falarmos um pouquinho sobre a importância de respeitarmos o preconceito dos outros. Todos nós temos. É isso, todos nós temos os preconceitos. Por quê? O preconceito é uma defesa. É uma defesa sobre algo que pode ser ameaçador para mim. E eu não sei lidar com aquela ameaça, então eu defendo. Eu me defendo daquilo. E a gente por falta de conhecer. Então, são símbolos. Imagina que o seu pai falou que você não poderia casar com um japonês. E aí você vai ficar preconceituoso, mas você só está querendo uma aprovação paterna. Por isso que eu falo, quando a gente romper com os rótulos e roteiros, a gente deixa de ser preconceituoso. A gente está sempre querendo agradar totens, pessoas importantes que a gente admira. E a gente vai seguir os conceitos dele. Daí vem o preconceito. Porque ele não aceitava alguma coisa, ou ele pediu para mim fazer alguma coisa, e eu vou seguir aquilo. Entendeu? Então a gente tem que... Para deixar de ser preconceituoso, é romper rótulos e roteiros. É romper com esses totens, é romper e falar assim, pera, tá tudo certo no mundo. Tá tudo... outra coisa que a gente julga demais, a que vem a crítica, é pela inveja. Quando a gente deseja algo daquela pessoa, a gente ser ou ter o que aquela pessoa tem, ou o que ela é, a gente usa da crítica para destruir. Como a gente tivesse como, se eu destruir ela, eu vou ter aquilo dela. E a gente não acontece, a gente fica lá criticando. Então, quando a gente estiver criticando, falando mal de alguém, pensa e fala, será que eu quero alguma coisa dela? Será que eu queria estar na posição dela? Será que eu queria ter o poder dela, a beleza dela? Para e pensa. E talvez você descubra que você é o teu desejo frustrado que está falando. Entende? Será que eu queria ter a coragem que o Edu tem de expressar certas coisas que muitas pessoas não conseguem expressar e eu fico irritada porque ele fala de forma tão natural e sem medo e tão espontâneo? Será? A gente tem que ser assim, né, Eli? Porque, de novo, dane-se o que os outros pensam. Eu quero o bem dos outros, não o que eles me dêem importância. Então, quando a gente para de buscar importância, a gente fala o que a gente bem entende. Só que não fala para prejudicar o outro. Fala para levar informação, para levar amor ao outro. Você tem que estar conectado e segura com o que você quer passar, com a tua informação. E nunca buscar ter total segurança sobre se você está totalmente certo. Porque a gente nunca vai estar totalmente certo. A gente não tem todo o conhecimento que os planos espirituais ainda têm. A gente é desse tamaninho. Então, se a gente esperar a perfeição da informação para poder dar informação, a gente nunca vai dar, porque a gente é muito medíocre ainda nessa Terra. A gente é muito pequeno ainda. Então, a gente não pode esperar ser muito grande ou saber de tudo. Isso seria uma busca de poder, de títulos. A gente não tem que estar preocupado com títulos. Tem que estar preocupada com eu vou dar o meu melhor para o meu próximo. E ponto. Essa é E falando sobre essa questão de busca de títulos, eu vou percebendo que é uma das coisas que vai travando muitas pessoas. Muita gente tem medo de dar o passo, de expressar, porque, olha, eu não vou fazer isso porque ainda não tenho a formação, não tenho a licenciatura, não tenho PhD.
e cria uma síndrome da necessidade de fazer vários cursos e nunca sai do lugar. Super, Mas é super. PhD em cursos. Não, é isso aí, é isso aí. Olha, eu já vi quantas e quantas vezes alunos meus, eu formo psicanalistas há 20 anos. E eu vi, às vezes, dona de casa entrar no curso e ser uma terapeuta mais fantástica do cara que tinha mestrado em psicologia. Porque ela tinha talento, ela tinha conexão, ela tinha aquela alma, ela tinha aquele talento dentro dela. Não é só os títulos. Não estou dizendo que a gente não tem que se formar, que a gente não tem que estudar. Pelo contrário. Mas a gente tem que acreditar na nossa conexão, a gente tem que acreditar no nosso talento. E não precisa dessa busca de título, é a busca do orgulho. Título é busca de orgulho. Né? A gente fica muito assim, se vem um cara da rua, desconhecido, que tem uma cara de Zé Mané, ele fala uma coisa pra você. E vem alguém que, só, eu sou chefe da cadeira de Harvard de psicologia. E ele fala uma grande besteira pra você. Você vai acreditar na besteira por causa do título dele. E você vai perder a lógica que aquele outro cara pode ter te falado uma coisa super inteligente. Porque a gente acredita mais em título do que em lógica. E isso é uma burrice. Falando nisso, eu vou deixar aqui... eu acabei de abrir... Ontem começou as turmas novas. Essa semana começou as turmas novas. E a gente tem bastante angolano na turma de segunda. Ainda bem. Uau! E você, a gente quer dar uma bolsa para você. Se você quiser estudar psicanálise, você já tem uma bolsa de 100%. Você pode entrar a hora que você quiser. E eu vou deixar mais 3 bolsas também de 100% para quem precisar. Mas, Casão, eu não posso pagar, eu não posso, eu queria muito me formar, eu tenho um projeto social. Pode procurar a gente que a gente dá bolsa. Tá? Quem quiser se matricular no curso, são $60. Tá? Então é bem simples assim, a gente já fez essa coisa para montar um exército mesmo do bem, sabe? Falar, vamos baixar esse preço. Só que a gente tem uma filosofia que é assim: não posso pagar, mas eu quero fazer o bem pro próximo. Então você não paga nada também. E outra coisa, tem pessoas aqui que estão a assistir-nos, por exemplo, aqui na nossa realidade de Angola. Algumas pessoas podem dizer, mas eu não tenho cartão Visa para fazer o pagamento. Pessoal, hoje já tem empresas que facilitam o processo, não precisa depender do banco. Tem o Kumbunet, é uma empresa local que ajuda a fazer os pagamentos em Kwanza. Recebes um cartão Visa e vais poder, sim senhora, participar dessa formação. Problema resolvido. Não tem mimimi. Vamos fazer a formação e vamos despertar nossa mente e revolucionar. Vamos evoluir, vamos evoluir. Edu, antes que eu me esqueça, nós estávamos a falar um pouquinho sobre a Drive, não é? Então, dos drives, a gente está acabando o nosso tempo, né? Então, assim, só para terminar o drive, na verdade, quando a gente usa essa rouquidão, ela dá a entender no nosso inconsciente sobre uma coisa mais do mal, né? Uma coisa mais revolucionária mesmo, uma coisa... O corvo. O corvo é um símbolo, na verdade, um pássaro do demônio. Por quê? Porque ele tem drive na voz. Ele não tem um canto bonitinho, piu, 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 piu. E daí, porque o agudo, ele é mais sentimental. E o drive, ele é mais... Por isso que a gente usa muito drive em heavy metal, rock and roll. Por isso que ele tem símbolo, sempre todo mundo de preto, e, né, do demônio, porque está voltado mais por isso. Só que isso rompe aqueles rótulos de roteiros também. Né? Então o drive é isso. Na verdade, todos os sons são arquétipos. Todos os sons, eles têm significados inconscientes. Né? Quando a gente produz música, a gente tem que pensar nisso. Neuma está aqui a perguntar qual é o tema. Revolução das virtudes, Neuma, e a importância da psicanálise na educação. Este é o tema de hoje. Voltando um pouquinho, Edu, eu gostaria que falasse... Sim? A gente tem 6 minutinhos aí, senão vai cair, né? Eu queria que você falasse para o pessoal aqui do Brasil sobre o seu livro, sobre o seu trabalho também. Prontos. Eu sou Life Executive Coach, lancei, recentemente o meu livro, que é uma coletânea, que reúne 60 mulheres em toda a parte do mundo, e o lançamento foi feito, por acaso, no Brasil, no dia 13 de março. Já está à disposição. Quem quiser comprar o livro, basta ir para o meu perfil. Nós estamos a trabalhar com a Eduz. Eles estão a fazer a distribuição e estão a fazer a venda online.
exato. É super acessível, basta clicar no link, será levado até a loja virtual e poderá então ter acesso a este livro. O objetivo é trazer experiências, histórias de superação. Sabemos que não somos seres perfeitos, estamos aqui nessa terra para viver, aprender com os nossos erros e evoluir cada vez mais. Então, faça essas evoluções todas que eu e algumas escritoras passaram. Aprendemos, conseguimos superar sem ter que nos colocar na condição de vítima. Aprendemos a perdoar e seguir. Então, e esse comportamento e algumas atitudes que nós fomos adotando nas nossas vidas, quer pessoal, quer profissional, levou-nos a alcançar resultados extraordinários. Então, estamos a falar de pessoas que não só acreditam naquilo que escrevem, mas vivem essa filosofia todos os santos dias. Então, nós reunimos várias histórias onde entregamos ferramentas, histórias de superação, estratégias para diferentes áreas de atenção. Aí vamos encontrar, acho que, não sei se o Edu já ouviu falar sobre a Ana Tex, que é uma especialista em marketing digital. Ela foi uma das participantes que escreveu como é que eu posso dizer, o prefácio do livro. Tivemos várias. Temos mulheres que criaram institutos, outras que estão ligadas à área de educação. Eu estou na área de coaching e desenvolvimento pessoal, entre outras áreas que vocês possam imaginar. Cada uma vai conectar com a história de cada leitor, com o objetivo de inspirar e ajudar mulheres e homens a correrem atrás dos seus objetivos. É possível, sim. Não é fácil, mas é possível. Aí tá vendo a galera do Brasil aqui, ó. Que mulher maravilhosa. Marcinha. Obrigada. Também achei, Marcia. Também achei. Edu, acho que nós vamos ter que fazer mais lives, porque não será possível explorar toda essa riqueza. Queríamos ainda falar da escola, das formações. Vamos fazer muita. Vamos combinar. Prometemos. Exatamente, vamos trazer aqui mais temáticas. Pessoal, quem tiver ideias sobre o tema pode deixar na minha caixa de mensagem, na caixa do Edu, e nós vamos então decidir e vamos escolher qual dos temas vai passar a ser abordado aqui nas lives. Vocês podem escolher e nós estamos aqui à disposição para falar sobre as diversas temáticas que falam muito com a vossa alma, com o vosso coração, aquilo que vocês querem ouvir. Antes que o vídeo termine, acho que nós temos pouco tempo, eu quero agradecer do fundo do meu coração pela presença de todos, gratidão. Como Edu diz, né? Gratidão gera abundância. E eu amo o ser abundante, então gratidão mesmo, porque vocês poderiam ter escolhido fazer outras coisas, estar com a família, focar no vosso projeto, mas honraram-nos com a vossa presença, em estar aqui conosco, em participar, em enviar energia positiva. Então, isso não tem preço. E é a questão que o Edu defende muito, é olhar para o próximo. E outra coisa que eu queria falar aqui, nós falamos muito da responsabilidade que os profissionais que trabalham com cinema devem ter. Mas nós, enquanto seres humanos, também temos uma grande responsabilidade a usar as nossas redes sociais, porque nós comunicamos, nós educamos, então vamos... Exatamente. Então, todos nós acabamos de ter responsabilidade acrescida, então vamos ter cuidado com o tipo de informação que nós colocamos nas nossas páginas e ter consciência. Exatamente. E toda vez que for publicar alguma coisa, pergunta, isso é relevante? O que é que irá contribuir para a vida das outras pessoas? E toda vez que... de destruir. Exatamente. Pois. E cuidar mais da vossa vida. Porque, na verdade, às vezes, quando nós perdemos muito tempo em criticar ou em controlar a vida dos outros,
eu acredito muito que passa muito também por falta de ocupação. Então, vamos nos ocupar mais em desenvolver as nossas habilidades, Sim. em procurar o nosso propósito de vida. Se ainda não encontrou, por favor, junte-se a nós para ter acesso às informações das formações que o Edu está a fazer. Por favor, vá até a página do Edu. Quem ainda não segue, comece já a seguir para não perder. Eu respondo com o maior carinho do mundo. Exato. O Edu tem um canal no YouTube. Vocês também podem seguir. Vão poder, então,